Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos de volta. Venho hoje com uma proposta bem audaciosa, mas eu creio que vai ser bênção para ambos, tanto mulheres como homens. Então, se você é mulher, independente, qual seja a sua idade, se é 15, se é 20, 25, 30, whatever, qualquer que seja. Se você decidiu, alguma coisa, algo despertou em você a vontade de querer se tornar uma mulher melhor, ou uma mulher padrão bíblico, não é coach de relacionamento, não é mulher moderna, não é independente, é uma mulher bíblica, ali, o foco na Bíblia. Creio que eu vou te munir com a base bíblica necessária para isso. Ou pelo menos um ponto de partida, um norte. Porque, claro, eu não sou o dono da verdade. Eu sou só cristão. Eu não sou nenhum pastor, não sou nenhum teólogo, também não sou coach de relacionamento. A minha formação, ela é acadêmica, mas eu já tenho mais de 2 décadas no Evangelho e já tenho aí quase uma década de estudo focado na dinâmica de relacionamento entre homem e mulher. Mas claro, isso aqui, Bíblia, ok? Então creio que eu posso te ajudar de alguma forma. Então, se você tem um interesse, creio que o seu lugar é aqui e agora. Então, a base principal do nosso assunto é Provérbios 31, mas eu queria focar agora, primeiramente, no versículo 30, 31, 30, tá bom? A beleza, ou melhor, enganosa é a beleza, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada, em algumas traduções elogiada, enfim. Então perceba, o que que diz lá? Mas a mulher que teme ao Senhor. Então, para que você se torne essa mulher sábia, virtuosa, a prova viva da bênção de Deus, o primeiro ponto, o primeiro passo é o quê? Temer a Deus. Mas para você entender melhor isso, vamos seguindo aqui. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, para que você alcance a sabedoria necessária para que você possa desempenhar esse papel que Deus te levantou, você primeiramente precisa temer. E aí você alcança, né? O temor ao Senhor é o princípio dessa sabedoria. Então, na palavra do Senhor, chega a dizer o seguinte, que aquele que busca conhecimento ama a sua própria alma. Veja que interessante. Vamos seguindo aqui. Ó, Salmo 119, versículo 10. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Então, gente, aqui vem uma base muito importante, que é o seguinte. O que que tem que ser primazia na sua vida? Independente se você é mulher ou homem. É buscar a vontade de Deus. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Deus precisa ser o primeiro. Tudo na sua vida tem que ser focado em Deus primeiramente. Confira comigo aqui. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não sei se alguém te falou, mas fora a vontade de Deus, as outras coisas são outras coisas. Casamento, carro, casa, estabilidade financeira, tudo são coisas. Imagine o seguinte, claro, primeiramente você é servo de Deus, mas depois você é filho. Ele, como pai, ele tem responsabilidades inerentes. Você, sendo pai de um filho, o seu filho lá, quando ele é pequenininho, ele tá preocupado com o que ele vai comer, o que vai vestir? Não, porque ele tem o quê? Ele tem um pai. É mais ou menos por aí o raciocínio. Então, primeiramente, você busque a Deus. Imagine o seguinte, na Bíblia diz que as bênçãos correriam atrás de nós. Percebe? Então, primeiramente, você, mulher, foque única e exclusivamente em servir a Deus da forma correta. Buscar o temor do Senhor, guardar os mandamentos. Porque assim, guardando os mandamentos, você vai demonstrar que ama a Deus. Amém? Foca nisso. Vamos continuar meditando aqui. Ó, Deuteronômio 8, versículo 6. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e para o temeres. Para o temeres, certo? Temos aqui o Salmo 119. Tá aqui, ó. Salmo 19, 10 e 11 aqui, ó. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. E escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti.
Lâmpada, aqui ó, 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, minha gente, independente se você é homem ou mulher, a primazia da sua vida, se você pretende servir a Deus, a palavra dele precisa ter, assim, ser enraizada dentro de você. E você, claro, a fé sem obras ela é morta. Você precisa praticar no dia a dia, certo? Falar, andar com uma Bíblia debaixo assim do braço é fácil. Vestir uma roupinha elegante, papapá, e ir até um ambiente religioso, no meu ponto de vista, também é muito simples. A diferença é quando você sai num ambiente hostil, que é o mundo, e você literalmente mostra a diferença daquele que serve e aquele que não serve. Lembra sempre disso, você mulher. Você quer ser uma mulher sábia? Busque o temor do Senhor. E como é que você vai alcançar isso? Guardando os mandamentos. Então, literalmente, você vai ter que fazer o quê? Método Seu Madruga. Você vai ter que devorar os livros. E no caso, desse livro aqui. Focado ainda nesse ponto, acho interessante destacar também o fruto do Espírito, que ele é dividido em algumas partes. Está lá em Gálatas 5:22. Se não me falha a memória, vamos lá. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Talvez em algumas traduções o domínio próprio seja como temperança. Eu não quero muito me estender aqui, porque claro que eu quero ficar focado um pouco mais na parte feminina da coisa. Mas creio que é importante, pelo menos como eu falei, te dar um norte. Então pesquise sobre isso e vai estudar, para que você possa se desenvolver como cristão primeiramente. Para adquirir essa questão de sabedoria, é o seguinte, nesse mês que nós estamos aqui, o mês tem 31 dias. O livro de Provérbios também. Se tem um livro que vai te ajudar a se tornar uma pessoa sábia, porque é dica das melhores, assim, das mais, é o suprassumo. Nesse livro eu aconselho você a fazer o seguinte, no dia 1, e você fazer isso para perder de vista, tá bom? Então no dia 1 você lê o capítulo 1, no dia 2, o capítulo 2, e assim sucessivamente, para você fazer isso todos os meses. Eu sei que pode ser difícil no início, e realmente é, porque você literalmente vai ter que mudar os hábitos. E no meu caso eu gosto de dizer que são hábitos alimentares. Certo? A Bíblia em si é um alimento, é o pão. Da mesma forma que você alimenta o seu corpo lá de manhã, à tarde e à noite, o nosso espírito não é diferente. Você vai se alimentar, certo? Então, tendo esses hábitos e usando essas dicas, creio que isso vai te ajudar muito. Você vai se desenvolver como cristão. Amém? Agora, nesse próximo ponto, quero falar sobre oração. Imagine o seguinte, você e Deus num nível de intimidade ao ponto de você sentir ele pegando na sua mão e passeando no jardim. É isso que Deus tinha para nós no Éden, mas infelizmente, devido aos nossos erros, nos separamos, né? Nos distanciamos, né? Porque o que faz separação entre nós e Deus é o pecado. E creio que a oração é uma forma de você manter uma comunhão mais próxima, mais entrelaçada com Deus, certo? Então, vamos às bases, em nome de Jesus? 2 Crônicas 7,14. E se o povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha face, se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isaías 59:1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mateus 21:22. E tudo o que pedirdes em oração crendo, o recebereis. Mateus 6, do 6 ao 8. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Nem sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem.
Então, em alguns pontos para você entender em relação aqui à oração. Como eu já disse, eu não sei em que situação você está no Evangelho. Então, eu preciso falar de forma mais abrangente. A oração, ela literalmente vai fazer você ter uma comunhão melhor com Deus e você precisa desenvolver hábito. Hábito. Lembra do Daniel? Que ele orava de manhã, orava 3 vezes ao dia. Então, podemos dizer, de manhã à tarde ali, você acordou, você ora, vai almoçar, ora, vai dormir, ora. Mais ou menos isso. Você tem um hábito. Da mesma forma que você escova os dentes, que você se alimenta. Hábito. Você vai desenvolver um tempo seu com Deus. Certo? Deus, ele quer ter esse relacionamento íntimo com você. Então você precisa estar disposto e você, como diz na palavra do Senhor, ele se achega, quem se achega a ele. Ele dá para quem busca. Então se você se mostrar disponível, ele virá. É certeza. A palavra de Deus não mente, ela não volta vazia. Certo? Então assim, temos aqui uma outra base que eu creio que, não posso dizer que é mais importante, porque é tudo importante, mas chama muito a minha atenção, que é o seguinte, ó. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então imagina o seguinte, nós vivemos num mundo meio caótico e tudo é literalmente para ontem ou anteontem. Sempre assim. É literalmente uma bagunça. Seus pensamentos estão assim, ó. É uma coisa em cima da outra, sabe? E talvez você esteja numa situação não tão favorável. Eu não sei, você pode ser uma mãe solteira, talvez você infelizmente teve outros relacionamentos que foram frustrados, talvez você foi traída, enfim. Pode ser tanta coisa ruim. Talvez não, talvez está tranquilo, como eu falei, talvez você está lá no início da carreira. Mas independente, você deveria, pelo seu próprio bem, falar com Deus. Mas você ser literalmente honesta. Você fecha a porta do seu quarto, assim como diz na palavra do Senhor, para que ninguém saiba. É você com Deus. Você não tem que ficar dizendo para ninguém o que você faz ou não faz com Deus. É intimidade com Deus. Então, literalmente, quando você ouve essa questão de fechar a porta, tem a ver o quê? O que você fala com Deus, fica com Deus. É Ele que toma conta de você. Simples assim. Você confia nele. Os seus maiores problemas, a sua maior intimidade tem que ser dele. Lembra o que eu falei? Primazia é dele, é você com ele. Amém? Então você vai ser totalmente honesto. Sabe o que é ser totalmente honesto? Imagina o seguinte, ele é seu pai. Como é que você fala com seu pai? É assim que você vai falar com Deus. Eu quero que você entenda. É uma intimidade. Então você vai se abrir. Você tem que fazer todo o esforço possível, porque eu sei que é difícil. E por isso que eu tô falando, exige hábito. É no dia a dia. Então você vai começar ali nos passinhos e aí vai indo, vai indo. Quando você vê menos esperar, você fica meia hora e nem percebe. A questão é essa. Hábito. Desenvolva esse hábito. Amém? Aqui eu quero falar sobre um ponto importante também, que seria a mudança de comportamento. É assim, falar é fácil, a questão é fazer. A fé sem obras, ela é morta. Então precisa acontecer uma demonstração física da sua mudança de pensamento. Certo? Vamos lá? Malaquias 3,18. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então pare para pensar o seguinte. A conta é simples. As moças, as mulheres, têm um comportamento no mundo, de forma geral. Quando você serve a Deus, você anda literalmente na contramão. Ou seja, se eles estão fazendo A, você faz o avesso disso. É praticamente isso. Então você vai precisar de uma força de decisão absurda. Já estou deixando bem claro aqui. Eu não vou fazer um discurso eufemista atenuador. Não. Eu estou dizendo a verdade nua e crua. Se você realmente quer servir a Deus como uma mulher sábia, virtuosa, que vai ser a prova viva da bênção de Deus, que se destaca, que não tem como. Por que eu estou falando? Todo mundo está agindo de um jeito. De forma geral, as mulheres estão a tendência de agir de um jeito. Você, escolhendo ser uma mulher de Deus, biblicamente falando, você irá ser totalmente diferente. Totalmente.
ao ponto de você ser criticada de verde e amarelo, de A a Z. Ninguém vai concordar com você. Por quê? Você está totalmente avesso. Entende o que eu quero dizer? Então você vai precisar ter uma força de decisão tamanha ao ponto que é isso que vai acontecer. Vai ser nítida a diferença das pessoas que não servem a Deus entre você. Certo? Então, seguindo aqui. Ó. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Aqui tem a questão de contexto, né? Que a promessa que Deus fez a Abraão, enfim. Mas lembra que eu falei? Mudança de hábito, de comportamento. É nítida. Então você reconhece o quê? O fruto dele. Se você vê que é laranja, você sabe. É basicamente isso, né? O fruto, ele não cai longe da árvore. Então uma pessoa que ela não é mentirosa, ela só conta a verdade. É mais ou menos por aí. Então você precisa colocar em você, dentro de você, internalizar. Eu quero ser diferente. Para que você seja diferente, literalmente você vai ter que agir diferente. Então o que você era habituado a fazer, se isso está contra a Bíblia, eu não quero julgar ninguém. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. É você vai fazer uma autorreflexão e verificar na Bíblia o que você precisa mudar. Se a Bíblia disser que você precisa ir para a esquerda, vai para a esquerda. Se ela disser que você tem que ir para a direita, vai para a direita. Simples assim, você está firmado na verdade. Então não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Esse é o pensamento. É isso que você precisa ter na sua mente, amém? Então vamos seguindo aqui. Colossenses 1, a partir do 10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Então, só para eu finalizar esse ponto. Essa mudança de comportamento foi como eu falei, se você andava para frente, você vai para trás e vice-versa. Você literalmente vai ter uma forma de andar que na grande maioria esmagadora das vezes não vão concordar. Talvez seus amigos, suas amigas nem vão te reconhecer. Talvez alguns não vão querer andar com você. A verdade é essa, porque você resolveu o quê? Fazer totalmente diferente. Você está na contramão. E aí é que tá. É isso mesmo que você quer? Você está disposta? Se você estiver, você vai alcançar grandes resultados. Mas, no início, a caminhada, ela é dura. Fica ciente disso. Amém? Certo. Aqui é uma parte que eu adoro, amo. Que aí a gente vai falar do comportamento de esposa, de esposo, enfim. Que aí é direto ao assunto. Certo? Vamos lá? Vou colocar aqui a leitura, Provérbios 18, 22. Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência. Em alguns lugares, de algumas traduções, a prova viva da bênção de Deus. Deixa eu te falar. Lembra da Maria? Que o anjo chegou e falou: salve, agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Será que Deus pode dizer isso sobre você? Para pensar. Será que Deus chegaria, agora fazendo um paralelo, chegaria para mim, como eu falar, ali vai o varão valoroso? Será? É mais ou menos, é por aí que a gente tem que pensar. Se for para você competir com alguém, que você possa competir com alguém que seja você mesmo. Porque assim, você se ficar se nivelando pelos outros é complicado, né? O seu maior inimigo é você mesmo. Claro que você pode ter parâmetros, né? E nada melhor do que exemplos de mulheres bíblicas que seguiam a Deus ali com um perfil realmente de cristã, sabe? A mulher raiz. Gostaria que você tivesse esse tipo de mindset, você fosse por aí, que aí você vai viver, hein? Então vamos seguindo aqui. Agora é a base, né? Beleza, a base. Provérbios 31, a partir do 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Pare para pensar. Que esse rapaz aí que vai encontrar essa mulher,
É difícil, porque uma mulher que está sendo descrita aqui não é qualquer mulher. Vocês vão me perdoar, mas não é. Então, assim, quem vai encontra a prova viva da bênção de Deus. Entende o seguinte: se você se tornar essa mulher, você não é qualquer mulher. Não tem Victoria's Secret que chega aos seus pés. Não tem. Essa é a verdade. 11. O coração do seu marido está nela confiado. Assim ele não necessitará de despojo. Para pensar comigo. Se você é essa mulher de valor, não é uma mulher que está focada unicamente, desculpa o meu português claro, no chassi, na funilaria. Não, é interno. Lembra? A mulher que teme ao Senhor. Ou seja, você demonstra algo muito a mais do que só a sua aparência física. Você é alguém de valor, de excelente valor. E eu posso garantir para você, o homem quando encontra uma mulher de excelente valor, de confiança, desculpa, ele não é louco de deixar uma mulher dessa assim ao léu. Ah, não é. Mas claro, eu tô falando de homens de valor também, certo? Tem que lembrar disso. Então, seguindo assim. E aqui já começa a bater um pouquinho, hein? Se prepara aí. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da vida. E aí? É complicado. E aqui, daqui para baixo, aí vai falar das qualidades que tinham muito mais a ver com aquela época. Mas isso aqui demonstra, por exemplo, ó, ela busca linha e linho e trabalha com boa vontade com as suas mãos. Com o navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos de casa. Aí você vai ver os elogios dessa mulher mostrando o quê? Para pensar. Para pensar o seguinte. Lá em Gênesis, a gente não vê Deus falando que ia levantar uma ajudadora, uma auxiliadora idônea, ou seja, alguém altamente capacitado. Então, eu vou falar mais à frente do que eu vou mencionar agora, sobre a submissão. Aí você vai dizer assim, não, mas uma posição dessa é um absurdo. Uma coisa que você tem que entender, você está lendo aqui, é no Velho Testamento, você está lendo aqui comigo, de que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não quer dizer que você está numa posição de esposa cristã em submissão, que você está em subserviência. Não, não é bajulação, não é servilismo, não é escravidão, não é isso. Não é isso. Eu preciso que você entenda. Você vai ler dos próximos versículos que a gente for lendo, você vai entender. Você está servindo a Deus. Você não está blasfemando a palavra de Deus. Entenda isso. A gente vai falar mais e aí vai ficando mais claro, tá bom? Ó, abre a sua mão ao pobre, estende as suas mãos ao necessitado, não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida. Faz para si cobertas de tapeçaria, o seu vestido é de seda e de púrpura. Ou seja, é uma mulher que tem cuidado com ela mesma, cuidado com os outros, com os pobres, com os necessitados, altamente capacitada, certo? Não é qualquer mulher, é uma mulher lindíssima, lindíssima em todos os sentidos, tanto de aparência como internamente, como em atitudes. O seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Anciãos, perdão. Então pense o seguinte, isso aqui é importante mencionar. Pelo menos no meu ponto de vista, acho importante. Assim como o marido ele é uma extensão de você, a mulher também é uma extensão dele. Você não gostaria de ter um homem assim que você admira e fala, rapaz, meu marido, hein? Vou te falar, viu? Já vi um homem bom, mas meu marido esqueça tudo. E você ter orgulho de apresentar para quem você conhece, para seus pais, para sua mãe. Não é isso que você quer? Pois bem, o homem é a mesma coisa. Falar assim, não, mãe, encontrei uma mulher, ela veio de Deus, viu? Esqueça tudo. É essa mulher aí, ó. É mais ou menos por aí. Então, assim, as suas atitudes são respeitáveis ao ponto de todo mundo, quando olhar você com ele, vai falar: rapaz, que casal. Imagina, por exemplo, Zacarias e Isabel, que eles eram. Na Bíblia chega a dizer que eles eram irrepreensíveis na palavra. Dá pra você imaginar isso? Biblicamente falando, ninguém achava erro neles. Juntos. É isso que Deus tem para você. Mas claro, cada um puxa a cobra para os pés. Você tem que se preparar.
capacitar para isso. E eu acredito, se você está aqui comigo, esse é seu propósito, amém? Vamos lá? Aqui, ó, 24. Faz panos de linho fino e vende-os e entrega cintos aos mercantes. A força e a honra são seu vestido e se alegrará com o dia futuro. Cara, aqui já complica, né, gente? Aqui já é complicado, porque hoje em dia o que as mulheres estão vestindo não é força nem honra. Às vezes elas não estão vestindo quase nada, se é que vocês me entenderam. Tá complicado. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha, tem muitas mulheres que têm uma habilidade de fala muito alta. Eu tô falando de eloquência mesmo. Não só um poder de persuasão que vem de fábrica, vem de série, não. Eu tô falando um poder de eloquência muito grande. Tem o dom da palavra. Tem mulheres que realmente, mano, leram bastante, né? Mulher tem uma tendência maior de ler, então elas têm uma habilidade de fala absurda. Mas como a gente vê aqui, ela abria a boca com sabedoria. E não só para mulher, mas para homem também. Isso é, na minha concepção, é óbvio. Na Bíblia diz assim que nós deveríamos tardio em irar, tardio em falar e pronto ao quê? A ouvir. Afinal de contas, você tem duas orelhas e uma boca só. Aqui está atenta ao andamento da casa. A mulher virtuosa edifica a casa, amém? E não come o pão da preguiça. Levanta-se seus filhos e chamam-na de bem-aventurada, ou seja, mais que feliz. Seu marido também, ele a louva. Aqui, ó, muitas filhas têm procedido virtuosamente, ou seja, é diferenciada. Mas tu és de todas a mais excelente. Aí a parte que nós já lemos, enganosa é a beleza e vã a formosura. Mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Então, tomando 31 como base aqui para que a gente possa concluir esse ponto, as suas atitudes, o seu procedimento vão falar por você. Você não vai precisar ficar se provando. Você não vai precisar disso. Porque você vai ter consciência que as suas atitudes vão falar muito mais do que suas palavras. Certo? Vamos seguindo aqui nos próximos versículos aqui, próxima base. Aí aqui, no título 2, para você entender o contexto. Paulo fazendo ali tal, e dando os conselhos de que as mães, as idosas deveriam ensinar as mais jovens de como viver. Então, vamos lá. 3 ali, ó, título 2, 3. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. 4. Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, amarem seus maridos, amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que, escuta bem isso aqui, mulher, a fim de que a palavra de Deus não seja o quê? Blasfemada. Entenda bem. Em nome de Jesus, coloque isso no seu coração o mais rápido que você conseguir. A submissão bíblica que está colocando aqui, que aqui está colocando sujeição, ou seja, respeito. Respeito. Respeito à posição. Para pensar o seguinte, na Bíblia diz assim, que quem recebe o profeta na qualidade de profeta, tem galardão de profeta. Para pensar o seguinte, tinha o caso de Davi. Para pensar em esposa e marido. Para pensar. Eu quero ser bem detalhista para que você não tenha dúvida, para que depois não venha ninguém assim te querer ganhar no grito e você não. Você fala, opa, não, tá escrito lá. É isso que eu preciso que você entenda. Coloque no seu coração. O que está escrito? As pessoas podem falar, mas isso aqui não muda. Não muda. É firme, é um firme fundamento, não muda. Então vamos lá. Davi estava lá festejando com o povo porque tinha trago novamente a Arca da Aliança. Ele foi para abençoar. A mulher pegou, virou uma briga, aí citou passado, citou família, virou uma briga, certo? E aí na Bíblia chega a dizer bem claro que essa mulher não teve filho, até o dia da sua morte. Por que você acha?
que você acha? Davi foi para abençoar e não necessariamente ter relações, mas imagina o seguinte: a posição, o Davi, além de esposo dela, era rei. Ela não respeitou nenhuma dessas posições. E ela acabou sendo prejudicada. Na Bíblia não diz que eles não tiveram mais relações, nem que ela era estéril. Mas por que você acha que está escrito isso? Logo depois desse ocorrido. Para pensar. Você está sendo fiel a Deus. Você é sujeita ao seu marido porque você é sujeita a Cristo, a Deus. Amém? Esse é o ponto. A submissão não tem a ver de você literalmente fazer tudo que o homem quer. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. É o que Deus estabeleceu assim. Agora Timóteo, né, 1 Timóteo 2, 9, né, 9 a 10. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que professam adorar a Deus. Então, assim, aí você pode pensar, o que é ser modesta? A gente pode ser sincero aqui? Pode. Na grande maioria das vezes, o que você vai ver lá fora? As mulheres estão usando roupas para mostrar as curvas da avenida. É aquela crente que ela é embrulhada a vácuo. Desculpa, piada, não resisto. Discrição, ou seja, você não vai mostrar nada demais. Aqui o busto você não vai mostrar, você não vai mostrar as costas. Se você for usar um vestido, uma saia, vai ser para baixo do joelho. E nada apertado. O foco tem que ser o quê, gente? O seu rosto, não o corpo. Não é para mostrar as curvas, porque é o seguinte, a mulher cristã, ela vai casar, o corpo dela é do marido. Você vai ver isso aqui em Efésios. O corpo do homem é da mulher e vice-versa. Deveria ser única e exclusivamente do seu marido. Antes de você estar casado, para pensar, isso aqui serve para homem e mulher. O seu corpo é de Cristo, você é o templo do Espírito Santo. Então você não divide isso para ninguém, é a sua intimidade. É o bem mais precioso que uma mulher tem. Então eu preciso que você coloque isso no seu coração. Entenda, você está respeitando o que Deus fez, o que Deus estabeleceu. Amém? Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedecem à palavra, né, a palavra de Deus, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vista, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, joias de ouro, na compostura dos seus vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso. Eu vou ler de novo isso aqui. Ó. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante do Senhor. Quantas vezes você não já viu, talvez você, mulher, age dessa forma, você é impulsiva, você é emotiva demais, você muitas vezes levanta a voz, você se coloca à frente, você vai sempre para frente. Não é isso que Deus quer para você. Como vocês viram aqui. É manso. Quando é manso, o que eu quero que você entenda? Não é que você tem que concordar com tudo. Não. Você entende a posição. Você tem conhecimento, você pode não concordar, mas você respeita. Mansidão é isso, gente. Ou seja, tranquila. Tranquila. Gente, mulheres, para pensar. A única coisa. Desculpa a minha sinceridade, mas para que você entenda. Nos dias atuais, o que você, mulher, tem a oferecer a um homem? Eu vou me usar como exemplo, para não magoar ninguém. Olha, eu tenho 30 a mais, tenho 33, eu já tenho a minha casa, já tenho o meu veículo, eu tenho estabilidade. Eu cozinho a comida, eu lavo a minha roupa, eu faço tudo. E mesmo se eu não cozinhasse, não lavasse, eu poderia contratar alguém. Não precisaria necessariamente de uma esposa, não de uma mulher, mas de uma esposa não. A única coisa que você vai ter para oferecer para um homem é o quê? Para pensar. Aí você pode dizer, ah,
Concepção, gravidez. Concordo com você. Mas e respeito? Homem vê muito mais respeito. Não amor, respeito. Primeiramente, o homem prefere ser respeitado do que amado. Respeito. Coloca isso na cabeça. Não deixa ser enganado. Tem um monte de gente falando um monte de abobrinha. Essas coisas de relacionamento, principalmente, não sabe nada. Respeito. Se tem uma coisa que o homem gosta, é respeito. O homem gosta de estar onde ele é respeitado. Por que você acha muitas vezes tem uns caras que preferem ficar jogando videogame com os amigos, ou vai jogar bola, ou vai fazer qualquer outra coisa do que ficar com a esposa? Porque lá ele é respeitado. Coloca na cabeça. Em nome de Jesus. O homem quer ser respeitado. Um ambiente tranquilo que ele é respeitado. Enquanto você não entender isso, você não vai viver. Desculpa, você não é pronta para casamento. Então, da mesma forma que o homem, ele tem que se munir, ele tem que literalmente se puxar para trás, para ele pensar no seu emocional, no seu físico, no seu financeiro, no seu psicológico. Ele tem que ser a estrutura para você. Então, ele não vai pensar nele, nas vontades dele, no que ele quer. Não. Ele vai vender tudo isso pelo seu bem. Você pensa que o homem não tem que se submeter? Não. Pelo contrário, porque eu, como solteiro agora, claro, eu me dedico às coisas do Senhor, como diz a palavra de Deus, mas eu faço o que eu quero, saio a hora que eu quero. Casado, não. Casado, a vida é outra, o pensamento é outro. Eu divido tudo com a mulher. A mulher divide tudo com o marido. Então, enquanto você não entender o que você quer como pessoa, como mulher, e não entender o que o homem quer, como é que você vai fazer isso funcionar? Fala pra mim. Enquanto você não entender que o posicionamento de submissão tem a ver com respeitar a própria palavra de Deus, para que ela não seja blasfemada, como é que você vai viver um casamento? Fala pra mim. Então, por isso que eu tô falando pra você. Se você não estiver em Cristo, se a palavra de Deus não estiver em você, desculpa, você não é material para casamento. Então, em nome de Jesus, tome a posição. Se você falar pra mim, não, eu quero casar. Então, tudo bem. Se torne a mulher para casar. Amém? Efésios 5, 22 a 24. Agora, vamos lá, a questão. Ó. Vós, mulheres, sujeitai-vos. Ou seja, você tem que fazer isso. É voluntário. Sujeitai-vos aos vossos maridos como a quem? Está escrito aí, gente. Como ao Senhor. Imagina o seguinte, tinha lá o Moisés. E ele tinha alguém, que era o Josué. Josué servia a Moisés. Moisés servia a Deus. Mas ambos, tanto Moisés como Josué, estavam servindo a Deus. Só que cada um na posição que lhe foi colocada, lhe foi atribuída. Esqueça tudo. Aceita. Se quiser. Se quiser. Como Jesus já dizia. Aquele que quer vir após mim, se quiser. É uma decisão que você vai ter que tomar. 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, tá ratificando, que a gente vai ler daqui a pouco, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Como eu disse, respeitar a autoridade. Respeitar. Não tem a ver com concordar, tem a ver com respeito. Não quer dizer que você não vai poder conversar com ele, você não vai poder dialogar, você não vai poder dar uma ideia. Você não. Gente, você se torna um. Ou você acha que o homem é tão egoísta ao ponto do seguinte: saber que a mulher o respeita. Ela não levanta a voz para ele desnecessariamente. Não fica lá se colocando como superior. Porque eu creio que o homem não vai fazer isso. Você vê os homens gritando por assim, não, toda mulher tem que ser submissa. Os homens estão gritando assim? Você vê um homem cristão fazendo isso? Homem cristão, tô falando um homem servo de Deus. Não tô falando uns loucos aí na rua, não. Eu tô falando um servo de Deus. Não. Mesmo porque o servo de Deus entende a posição dele. Então, primeiramente, ele vai se corrigir. Ele vai tirar a trave do olho dele primeiro, antes de cobrar do outro. Esse é o ponto que você tem que ter. Você vai querer um provedor protetor, não vai? Vai. Você vai querer alguém que seja capaz de dar a vida por você? Vai. Ah, vai. Mas e aí? Você cumpre a sua parte? Você está preparada para isso aqui? Porque é isso aqui. Se você quiser um casamento que funcione, é isso aqui. Eu não estou falando de Disney.
Eu tô falando da vida real. Você pode observar qualquer tipo de relacionamento que foi frustrado, porque não seguiu isso aqui. Por isso que deu errado. Simples assim. 1 Coríntios 11:3. Isso aqui, tudo isso que eu tô passando para você, anota. Para você meditar, para que você possa meditar sempre. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. Então, para ficar simples, Deus, Jesus, homem, mulher, filhos. É a hierarquia que Deus definiu. Enquanto você não aceitar isso, me perdoe, você não é material para casamento. Simples assim. Vamos meditar uma última coisa aqui? Olha lá. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta, ou seja, capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Olha, é muito conhecimento, é muita base bíblica, são muitas coisas a serem estudadas, reconheço. Mas eu creio que aqui eu consegui te dar uma noção do campo de atuação no que diz respeito à mulher de Deus, em todas as áreas. E assim, a palavra de Deus, ela literalmente ela vem e faz isso aqui com a gente, confronta. Ela confronta sempre. Então, se você quiser mudar, opa, o dia aceitável chegou. Cabe a você meditar. Talvez muita coisa do que eu disse você não concorda. Eu posso aceitar isso, não tenho problema nenhum. Mas me perdoe, o que está escrito, está escrito. Então, você pegou os versículos, né? Vai dando pausa aí, anota tudo, e aí você vai lendo com calma. Creio que em questão de mês, em um mês, isso já vai começar a fazer efeito. Mas como eu falei, é determinação. Você tomou a postura, você fala, eu quero viver esse negócio aí, Jesus. Eu quero mudança. Então, gente, independente da situação, se você quer se tornar uma mulher de Deus, você precisa estar em Deus. Você precisa meditar na palavra de Deus e praticar. Amém? Senhores, é isso. Eu fico por aqui.